vem na decisão do Supremo uma decisão que reconhece um tipo de família, um quarto tipo de família. Como a decisão judicial reconheceu um processo, alguns autores falam que tem um processo de reconhecimento de famílias de fato. Então, o que o Supremo fez? Aqui eu tenho uma família de fato e passei a reconhecer o quê? Atribuir efeitos jurídicos a ela. Então, alguns autores passam a se perguntar o seguinte: será que eu não tenho outras famílias de fato que devam ser reconhecidas através do mesmo procedimento? Então, eu tenho uma família muçulmana com 2 mulheres, ou um ateu com 2 mulheres, e o raciocínio aplicável a essa família seria basicamente o mesmo. Ou seja, é uma família de fato, é portadora de dignidade. Será que eu devo atribuir a ela os mesmos efeitos de uma sociedade de família? A dignidade desta família não é diferente da outra. Então, essa decisão abre a grande discussão, o grande pano de fundo que se tem hoje no Brasil que famílias estão sujeitas a esse procedimento estabelecido pelo Supremo. São todas as famílias de fato podem ter efeitos jurídicos ou não? E como a gente casa isso com o pluralismo? Tá? Então, o problema hoje que a gente enfrenta, essa decisão do Supremo é uma decisão pontual, é um método de reconhecimento de famílias atípicas. E qual é o problema do reconhecimento de famílias atípicas? Que nós temos um regulamento secular para homem e mulher, e aí você tenta puxar elementos daqui para regular outras famílias. Então, vamos falar da família muçulmana, que tenha um homem e 2 mulheres. Morreu o homem, as 2 continuam casadas entre si, ou dissolveu a união estável? Uma deve alimentos à outra? Então, é uma situação absolutamente nova, que deve ser enfrentada não só pelo Brasil, mas por todas as outras sociedades. A gente precisa aprender como lidar com isso. Aqueles autores que defendem, eu brinco, porque minha área de especialização não é direito da família, minha área de especialização é direito contratual. E eu brinco com os professores que defendem isso. O Adson, que é colega aqui da Universidade de Lisboa, já fiz essa brincadeira com ele, já falou: a grande vantagem de você abranger esse processo para todos é que o direito de família se torna inviável. Aqueles preceitos que estão estabelecidos ao longo de séculos para homem e mulher não podem se aplicar a uma família de 3 pessoas, a uma família de 4 pessoas, de 5 pessoas. É inviável. Então, a única forma de você lidar com essas pluralidades seria ou montar sistemas paralelos para essas famílias atípicas, regulamentos específicos. Então, a família de 3 tem um regulamento assim, ou deixar essas famílias à margem da negociação. E aí eu brinco: então acabou o direito de família, é tudo contrato. É tudo contrato. No Brasil, o casamento não é visto como contrato, porque tem regras bem estabelecidas e peculiaridades. Eu digo: então acabou o direito de família, é tudo direito contratual. Cada um negocia o seu casamento como quiser. Eu não falo da realidade portuguesa, mas vocês imaginam o que seria, e a realidade brasileira. Então, quem defende o casamento de 2 ou 3 pessoas, aqui já avançando um pouco, geralmente a pessoa que mora nos Jardins, que mora em Ipanema, que mora no Leblon, ou seja, os bairros mais nobres, pessoas instruídas, pessoas educadas, que falam: eu sou ateu, eu não sigo uma religião, eu acho que vale tudo, pode tudo. Mas essas pessoas não são a maioria no Brasil. A grande maioria do Brasil são as pessoas que vivem uma condição que vocês não imaginam. E se você disser assim no Brasil: pode casar homem com 2 mulheres? Ou pode casar 3 pessoas ao mesmo tempo? O que vocês acham que vai aparecer? Vai aparecer uma mulher com vários homens, ou vai aparecer um homem com várias mulheres? O que vocês acham que vai aparecer? É evidente, vai aparecer um homem com várias mulheres. E não uma mulher. Uma mulher com vários homens não vai aparecer. Por quê? Porque a mulher está numa posição de inferioridade social.
E se você não tem como tratar, regulamentar essas famílias e deixar isso com reconhecimento da autonomia privada, o que vai acontecer? O homem vai dizer, eu vou casar com 3 e vocês não têm direito a nada. Vocês têm direito ao me obedecer. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Na realidade, o casamento normal, a gente as obedece, né? Mas brincadeiras à parte, essa é uma realidade que precisa ser enfrentada. Então, a pessoa que pensa no casamento de várias pessoas, e a gente tem que analisar isso com cuidado, não está dentro da nossa cultura e nós precisamos proteger. O professor Fada, ontem, o professor Dr. Fada, mencionou que a função da família, eu não sou funcionalista, falou que a função da família teria a ver com a procriação. Após a aula eu interpelei, perguntei justamente da proteção da mulher. Ele falou, não, eu só parti como um ponto de raciocínio. Uma das funções do direito de família é a proteção da mulher. É evidente isso, porque a nossa sociedade, o homem está empoderado e a mulher não está empoderada. Eu fui juiz há algum tempo de vara de violência doméstica. No Brasil nós temos uma legislação específica da violência doméstica para proteger a mulher. Vocês não têm ideia do que as mulheres são submetidas. Certo? Então uma pessoa que fala assim, não, pode ter um casamento de várias pessoas, ela não tem ideia do que acontece nas periferias. Não tem a menor ideia. Então, essa aqui é só um tema, eu não quero fugir do meu tema, do direito da religião. Então, feito esse panorama, eu queria estabelecer por que nós discutimos isso. Talvez em Portugal a discussão não seja tão clara, porque na lei de vocês têm uma lei estabelecendo a união de fato, me parece, o casamento entre pessoas. Vocês mantêm a tipicidade do casamento. A nossa discussão é se ainda existe tipicidade da família e o que nós vamos fazer com isso. O problema de vocês deve aparecer em questões constitucionais, famílias muçulmanas, famílias de 3, 4 pessoas querendo ser reconhecidas. Mas isso não queria me delongar sobre isso, porque o tempo é escasso. Então nós temos aqui a liberdade. Como é essa relação da religião com o direito de família? Vou ser bastante sucinto. Nós temos uma relação de direito positivo que eu queria estabelecer. A relação de direito positivo, nós temos algumas garantias. A primeira garantia é a liberdade religiosa como direito fundamental. Nós temos uma segunda pressuposto constitucional, que é o Estado é laico. E nós temos um terceiro ponto, que é o mais relevante para a minha exposição, que é de isonomia perante a lei. Então, a primeira constatação é que o direito prestigia, em certa medida, a religiosidade. Por que eu falo isso? Porque o direito assegura como direito fundamental de cada um de nós o direito à crença, o direito ao culto e o direito à manifestação religiosa. Né? Então, talvez o direito faça isso por considerar que a religião, no fundo, tende ao pacifismo. Eventualmente, nós temos, e a Europa tem muitas guerras religiosas, mas isso é uma questão da natureza humana, mas essa não é a essência da religião. A religião é essencialmente pacifista. Talvez por isso. Uma das evidências que o direito brasileiro favorece a religião é justamente a possibilidade da conversão do casamento religioso em casamento civil. Então você vai lá no padre, no pastor, quem quer que seja, casa, você leva isso para o cartório e fala, casei, eu quero converter em casamento civil. Então é um reconhecimento da religiosidade como um fator social, como qualquer outro. A liberdade religiosa assegura a todo indivíduo a liberdade de professar a sua fé, de mudar de fé, de abster-se de fé, então, a liberdade do ateísmo, a liberdade de culto, de organização religiosa, que faz com que surjam essas diversas denominações religiosas, a liberdade de consciência, crença, culto e organização são bases do republicanismo brasileiro. Tá? Apesar de nós não sermos uma sociedade que nasceu de confronto de religiões, como a americana, isso desde o começo da República foi estabelecido. A segunda expressão é que o Estado é laico. Por que o Estado é laico? O Estado é laico para que justamente se guarde uma posição de indiferença do Estado para com as diversas manifestações religiosas, para que não se favoreça uma religião em favor das demais. Isso é uma garantia para o quê? Para os cultos minoritários
e é uma garantia para os cultos majoritários, notadamente o catolicismo, de que o Estado não vai interferir nas questões religiosas. Então, é uma garantia para todos, e é uma garantia também para os grupos não religiosos. Então, o Estado não intervém em questões internas corporis, etc, etc. O artigo 19 da Constituição, eu gostaria de mencionar para vocês, diz: é vedado à União, Estados ou Distrito Federal aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçá-los o funcionamento ou manter com eles seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração e o interesse público. Então, mantém uma diferença do Estado com relação às religiões. Tá? Então, esse artigo, o que ele não faz? Esse artigo, ele não está a proibir que o direito como um todo se valha de normas religiosas com conteúdo semelhante àquele presente em normas religiosas. Ou seja, eu posso ter uma norma, essa norma não proíbe, o Estado laico não proíbe que eu tenha uma norma de direito civil semelhante àquela norma religiosa. Eu também não proíbo que o Estado interfira em questões religiosas, em condutas pautadas por regras religiosas. Eu vou explicar isso um pouco mais.